Recentemente eu tinha feito uns posts aqui no Instagram sobre comunismo e eu recebi algumas perguntas sobre se valia a pena ser comunista no mundo capitalista e qual o sentido de ser comunista. Isso faz alguma diferença hoje em dia? Eu confesso que foram essas perguntas que me fizeram tomar a decisão de vir falar sobre isso aqui, porque é algo muito importante e que aparentemente muita gente não sabe. Então, como é um assunto bastante complexo, é importante a gente começar do começo. E o começo geralmente é o que é o comunismo, quem fundou, qual o sentido, sobre o que fala, né? Antes da gente chegar nessa parte de falar do comunismo de fato, eu acho importante a gente se perguntar exatamente isso. Qual o sentido de ser comunista? Vai fazer alguma diferença? Porque, assim, não faz sentido se você simplesmente vai dizer, eu sou comunista, e no final das contas não vai fazer diferença nenhuma. Bom, se você queria uma resposta rápida, a resposta é sim, vale a pena. Agora vamos ao assunto de fato. Então, a gente vive em um mundo capitalista. A maioria dos países hoje em dia são capitalistas. E a diferença, assim, de você ser comunista em um mundo capitalista é que você não segue uma alienação. O capitalismo, ele traz uma alienação para as pessoas que, assim, não sabem de um sistema antagônico. A gente vive nesse sistema hoje e não pensa que pode haver um diferente. A gente não consegue imaginar um mundo diferente. As pessoas pensam, assim, que o mundo é assim e pronto. Que a resolução dos problemas é dar dinheiro para as pessoas, visto que o dinheiro é o que compra as coisas hoje em dia, né? O capitalismo tem como base o dinheiro, a compra. Então, você ser comunista traz essa diferença, porque você pensa, você sabe um sistema antagônico, você consegue pensar em um sistema diferente do que a gente vive. Quando você vive no capitalismo e você não sabe que as coisas podem ser diferentes, que existem outras alternativas, você segue essa alienação na qual você vive, né? Você tá vivendo no capitalismo, pensa que o mundo é assim, não tem como ser diferente. E assim, se vocês pensam que o mundo que a gente vive hoje em dia é assim e tá tudo bem, assim, vocês estão extremamente errados. Porque, gente, só o país que a gente mora, falando aqui só a nível Brasil mesmo, o Brasil produz comida o suficiente, assim, pra alimentar 6 Brasil. Tipo, 6 países, assim, do tamanho do nosso. E, ao mesmo tempo, a gente tem 8 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Sendo que a gente produz comida o suficiente para alimentar 6 países do tamanho do nosso. Isso faz algum sentido para vocês? Porque para mim não faz. Gente, pensar que o mundo hoje tá correto, pensar que as coisas estão certas do jeito que elas estão, tipo, é alienação total. Tipo, não faz sentido, gente. Outra coisa bastante importante de destacar, né, é que, gente, no nosso país a gente tem pessoas bilionárias. Bilionárias. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil a gente tem mais de 200 mil pessoas em situação de rua. A cidade que eu moro tem 110 mil pessoas. No Brasil a gente tem uma quantidade de mendigos o suficiente para formar 2 cidades do tamanho da que eu moro. 2 cidades. Só na cidade de São Paulo são mais de 60 mil mendigos na cidade. E assim, se vocês pensam que o mundo tá certo dessa forma, como eu disse, é alienação total. E, assim, a diferença, né, agora indo ao assunto de fato, a diferença de você ser comunista, como eu disse, é você pensar em um sistema diferente. É você saber e ver, né, como as coisas podem ser resolvidas. Agora voltando ao assunto de fato, gente, faz extremamente diferença, assim, você ser comunista em um mundo capitalista. Se a gente for voltar 100 anos atrás e parar pra pensar, havia muitas poucas pessoas, assim, que são comunistas no mundo. Comparado hoje em dia, eram muito poucas pessoas. E, assim, se você não tem pessoas comunistas, se você não tem pessoas falando sobre isso, a gente fica na alienação, a gente fica na cegueira. A gente não consegue pensar em um mundo diferente se não tem gente falando sobre. A gente não consegue imaginar um mundo diferente, um sistema diferente, se não existem pessoas sabendo desse sistema diferente. Então, exatamente esse o porém. Se você é comunista, você tem um papel de passar para outras pessoas, alertar elas, acordar elas de que o mundo não está certo e de que existe uma alternativa. Então, assim, o papel do comunista
é exatamente esse de acordar as pessoas, de falar, meu filho, meu anjo, minha anja, você não tá correto. O que você está vivendo não está correto. O mundo no qual a gente está vivendo não está correto e tem que ter uma mudança em algum momento. Agora a gente se pergunta, mas a gente vai simplesmente formar assim, um monte de comunista do nada e vai tirar o poder do país e vai fazer uma revolução do nada? E, gente, olhando para nossa geração, vocês conseguem saber que não vai ser a gente que vai fazer uma revolução. A gente está acostumado a receber pedido da Shein na porta de casa. A gente está acostumado a receber iFood na porta de casa e se atrasa 5 minutos a gente está reclamando. Sinceramente, vocês acham que a gente vai sair armado e tirar o poder do país? Não vamos. Não vamos mesmo. Mas então, qual o nosso papel? Como eu disse, a gente tem que alertar as pessoas e passar para as pessoas que existe uma alternativa. Até porque hoje em dia a gente não tem pessoas o suficiente para fazer uma revolução. Mas esse é o ponto. A gente tem que conseguir mais pessoas para fazer uma revolução. Como eu disse, se a gente pensasse há 100 anos atrás, quase não existiam comunistas no mundo comparado a hoje. Hoje são milhões. Milhões. Se brincar, até bilhões. E esse é o porém. Nós temos que trazer mais pessoas para que, já que não vai acontecer na nossa geração agora, talvez possa acontecer numa próxima. Ou talvez em outra, né? Se o mundo durar até lá, né? Porque o capitalismo está acabando com o mundo, assim, desde da Revolução Industrial. E sim, em 200 anos a gente acabou com o mundo. Amaram? Bom, esse foi o assunto de hoje. E se vocês gostaram, peço para que me acompanhem, porque as próximas coisas que a gente vai falar vai ser o comunismo, de fato. Hoje eu não falei sobre o comunismo, mas sim do porquê ser comunista, qual o sentido. E é isso. Aguardo vocês.